Bacana, vamos continuando aqui então. Bom, nós temos aqui uma parte cadastral de equipamentos e ponteiros. Vou fechar um pouquinho minhas abinhas aqui. Então assim, aqui no ASO você consegue separar os seus cadastros e montar os seus kits. Então nós temos aqui 4 classificações, né? Então você pode ver em cores. Então nós temos o equipamento e dentro do equipamento nós podemos ter checklist, itens de checklist, como acessórios, né? Como alguns tipos de itens que de repente não são nem consumíveis, nem ponteiros, então a gente acaba incluindo tudo como checklist. E nós temos também os consumíveis e temos as ponteiras. Então nós cadastramos esses 4 tipos de produtos, vamos chamar assim, e dentro do equipamento a gente consegue montar o nosso kit. Como que funcionaria na prática? Então nós teríamos um equipamento, né, um exemplo aqui, um Ether MX, né, dentro desse equipamento eu resolvi colocar 3 ponteiras, né, essas 3 ponteiras aqui, e alguns itens de checklist, como cabo de força, pedal, interlock, óculos do operador, e poderia colocar mais também óculos do paciente, né, manta térmica, entre outros itens. Tem também alguns consumíveis, né, os consumíveis aqui dentro do ASO a gente tem um controle de estoque desses, né, então conforme você for locando esses itens, né, ele já vai consumindo do seu estoque as quantidades vendidas ou locadas, né, sobrando somente um estoque disponível lá para que você lembre de comprar mais depois. Até aqui. Luciano, só uma interrupção. Só para reforçar que essa tela do cadastramento da formação desse kit pode ser alterada no momento do agendamento, né, quando for feita a alocação, no caso. Muito bem lembrado, Lute. Até na verdade assim, até uma palavra importante aqui nessa montagem do kit, que é a sugestão. Né? Então a gente procura montar esse kit de forma sugerida, né? E não fixa, não definitiva. Né? Então isso aqui é uma sugestão de kit e na hora da alocação você vai conseguir alterar esses itens do kit. Por exemplo, você monta um kit padrão aqui com esses itens que eu acabei de montar. Lá na hora, por exemplo, do agendamento, aquele cliente fala, não precisa me mandar cabo de força, porque ficou um cabo de força, por algum motivo, de uma outra locação, então não precisa mandar o cabo de força. Ou então não precisa do óculos operador, porque a gente utiliza os nossos próprios óculos aqui. Então fica a critério de vocês, isso aqui é só um kit sugerido. Tá? Nós temos aqui também uma possibilidade de ordenação desses itens. Então, por exemplo, eu quero deixar as ponteiras primeiro, e os consumíveis por último. Então eu coloco um número maior aqui nos meus consumíveis para que eles caiam por último. Né? Posso colocar aqui uma ordem também diferenciada aqui nos meus itens de checklist para que eles vão por último também. E assim nós temos uma possibilidade de controle melhor. Né? Então deixa eu só organizar, acho que eu fiz uma coisinha errada aqui. Deixa eu só colocar aqui o número 1 nas 2 ponteiras e aí eu tenho uma reordenação. Então essa ordenação aqui é interessante, né? Porque ela vale tanto para essa tela aqui de cadastro do kit, como também para locação e lá também nas impressões de ordem de serviço, de ordem de transporte, de checklist, de contrato e tudo mais. Então ele vai montar a forma em que você quer que saia no papel, né? Então, seu cliente vai ver de uma forma mais organizada, o seu motorista vai ver de uma forma mais organizada, o que te dá mais velocidade de trabalho. Não fica tudo jogado ali na tela. Tá? Evoluindo aqui então um pouquinho mais, nós temos a parte de tabelas de preço. Então, o ASO ele também é ilimitado para tabelas. Né? A gente procura trabalhar com tabelamentos por perfil de cliente. Então, nós temos, por exemplo, a clínica, né? A clínica que tem um valor X, nós temos o profissional, né, o profissional liberal que trabalha sem consultório fixo, ele não tem um consultório, ele trabalha em vários consultórios, então ele tem um preço diferenciado também. Nós temos os representantes, que de repente pode ter um valor diferenciado. Nós temos o cliente que está no interior, né, ou que está no litoral, que acaba ficando um pouco mais caro ali, a questão de tabelamento de preços também. Então assim, você pode montar várias tabelas aqui dentro do ASO, de uma forma que fique mais confortável comercialmente para você seguir as suas operações aí, né? Lembrando que você deve, lógico, isso dentro da cultura que você já trabalha, né? Mas assim, nós geralmente indicamos trabalhar com
uma regra comercial relativamente simples, para que o cliente entenda, para que o cliente absorva mais facilmente, né, e principalmente para que facilite o trabalho aqui dentro do ASO. Então isso é muito importante, né? Você ter sim opções de tabelas de preço, mas que sigam um padrão relativamente simplificado, né, para você conseguir ter uma boa velocidade de trabalho, velocidade e qualidade de trabalho, né? Então o cliente vai acabar se identificando mais fácil com seus preços, já lembra ali, já de memória mesmo ali, a última tabela, o último valor locado, e isso acaba ficando mais fácil. Mas enfim, quantas tabelas você trabalhar, você pode cadastrar aqui. Você pode também incluir preços específicos para cada tabela. Então, por exemplo, na minha tabela padrão eu trabalho 4, 6, 8 e 12 horas. Já na minha tabela especial eu só loco, por exemplo, por 12 e 16 horas. Né? Eu posso fazer isso. Né? Então, se o cliente quer ter um preço diferenciado, ok, né? Mas daí eu vou dar uma forçadinha nele, né? A alocar, né? Por um período um pouquinho maior ali, né? Porque ele já tem um preço diferenciado. Então, eu não vou alocar para ele por 4 e 6 horas, vou alocar só por 8, 10, 12, enfim, fica a seu critério. E isso aqui está permitido aqui dentro do ASO. Né? Então, por exemplo, eu vou apagar a minha tabelinha de 4 e 6 horas aqui, vou incluir 8, 12 e 16 horas para a minha tabela especial. Então, vou pôr aqui 16 horas, cadê? Ou 15 horas pode ser. Um valor aqui de 1.450, exemplo. 450 exemplo, salvei. Então, para minha tabela padrão, estou praticando 4, 6, 8 e 12. E para minha tabela especial, 8, 12 e 15 horas. Evoluindo um pouquinho mais aqui, nós temos para alguns itens, por exemplo, para equipamento, né, para ponteira, nós podemos definir aqui a questão dos disparos, né, valor por disparo avulso, né, porque nem sempre o equipamento tem só o valor da locação, ele acaba possibilitando a gente a cobrar por disparo também, né, em algumas locadoras até não trabalham com esse valor fixo da locação, acaba trabalhando somente com os disparos, enfim, né, vai da política de negócios aí da sua locadora. Tendo também ali uma possibilidade de disparos grátis, muito bacana esse recurso aqui, porque ele te dá a possibilidade de negociação com o seu cliente. Então, por exemplo, até 300 disparos você não paga nada, acima de 300 daí você me paga lá R$ 2,50, por exemplo. Então, R$ 2,50 até 300 não paga nada. Mais ou menos isso. Então, você tem essa possibilidade de configuração aqui dentro do ASO e isso vai te dar uma ferramenta a mais com o seu cliente, um agrado a mais com o seu cliente ali para você fazer esse trabalho. Tá? E tem uns outros campos aqui também que vem mais da parte de controle interno mesmo, né? Que seria a parte de estoque. Esse item aqui, a quantidade sugerida na locação, é justamente para facilitar o agendamento lá, né? Então, da mesma forma que nós temos aqui no kit a quantidade sugerida, né, que é uma quantidade que vai automaticamente para o agendamento no momento que você seleciona o equipamento. Né? Você também tem aqui embaixo esse campinho do equipamento. Então, ele serve para incluir 2 ponteiras ao mesmo tempo, né? Ao invés de toda vez ter que escolher 2, não, ele já vai tudo automático. Então, tem alguns controlezinhos internos aqui que vocês vão descobrindo durante o treinamento como utilizar cada um deles. Avançando um pouquinho mais nós temos uma parte bem importante, que seriam instruções de uso para o cliente, a gente chama aqui de informações para o cliente. Aqui você coloca, por exemplo, para ligar o ar-condicionado 10 minutos antes de ligar o equipamento, você coloca para evitar utilizar aquela régua, né, aquela tomada com vários divisores de tensão para evitar curto-circuito, esse tipo de coisa. Né? Então, salas no mínimo com 20 metros quadrados, enfim, você tem essa possibilidade de orientações aqui para o teu cliente, né? Geralmente de instalação. Aqui você também pode colocar outras informações. Né? Informações fixas, né? Exato. Informações fixas como por exemplo, talvez o valor de hora extra, quem sabe, né? Então você já orienta ali também o cliente ali com essa parte de hora extra. Não utilizar escada também, né? Sim, exato. Né? Alguns equipamentos, algumas locadoras optam por não transportar o equipamento pela escada, né? Então só se tiver elevador. Então, enfim, fica a critério também da sua empresa. E aí nós chegamos na parte contratual, que também o ASO controla, né? Então aqui você consegue colocar todas as cláusulas
do seu contrato, todos os termos, e isso vai gerar um documento pronto lá na frente. Isso facilita demais mesmo, né? Então você pode fazer esse tipo de trabalho aqui, já deixa tudo configurado, né? E o ASO vai fazer essa geração automática para você ali. Tá? O bacana dessa parte dos contratos é que ele pode cadastrar um contrato genérico, né? Que as informações do agendamento, da alocação, vai ser trazida de forma automática pelo sistema, né? Exatamente. O ASO ele vai trazer essa base, né, contratual, né, mas assim, os detalhes da alocação, as datas, o nome e dados do cliente, isso vai ser trazido depois, gerado automaticamente depois pelo sistema, né, lá na parte de agendamento. Né? Então é bem tranquilo, né, essa parte ali. O importante é lembrar que a gente pode aqui, né, incluir, por exemplo, até a assinatura já, né, uma imagem de uma assinatura ali pronta, né, do gestor da empresa, enfim, já inclui uma imagem aqui com assinatura, isso facilita demais, já imprime já assinado, né, não precisa ficar assinando todo o contrato. Né, também, isso aqui tudo, lembrando, ele é personalizável por equipamento. Né, então cada equipamento vai ter o seu tipo de contrato. Isso é importante também lembrar, porque cada equipamento é uma cultura diferente, né, é um formato diferente, então acaba que você tem que ter um contrato diferente para cada um deles também. Então isso aqui também é permitido aqui no ASO.